Alô, galera goiana! Alô, galera atleticana! Alô, você torcedor vascaíno! Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta quarta-feira, Atlético e Vasco fazem o jogo de ida da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Este duelo será no estádio Antônio Ascioli. Eu vou trazer para vocês nesse vídeo dados, informações e também falar da minha expectativa para este duelo entre rubro-negros e alvinegros. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Venha fazer parte desse espaço, dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe o seu like, uma maneira de valorizar o nosso trabalho. Fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, sua participação é muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, o perfil da Lutei é @LuteiMagazine, WhatsApp 99402-7562 e a loja física fica ali na Avenida Ubaldina Nave de Brito, ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Atlético e Vasco, Vasco e Atlético jogaram outro dia, pelo Campeonato Brasileiro, agora se enfrentarão pela Copa do Brasil. O retrospecto entre as duas equipes aponta 22 jogos na história, 5 vitórias do Dragão, 17 vitórias do Vasco, 15 gols goianos, 39 gols cariocas, aconteceram 5 empates. Os dados são do futeboldegoias.com.br. A arbitragem para hoje, Rafael Rodrigo Klein, ele que é do Rio Grande do Sul. Os auxiliares também são gaúchos, o Jorge Eduardo Bernardi e o Lúcio Biersdorf. No VAR, o mesmo VAR de Atlético e Bahia, em um jogo que deu muita polêmica, O Marco Aurélio Fazecas, de Minas Gerais, é o mesmo VAR daquele dia. Em termos de time, o Atlético com vários problemas para esse jogo. O Janderson já jogou pela Copa do Brasil, não pode jogar. Goleiro Ronaldo segue lesionado. Rony, que vinha jogando na lateral direita, teve uma lesão muscular, está fora. Alex Vinícius, também com problemas musculares, é outro que deve ficar fora. Então, um Atlético que deve vir bastante modificado mais uma vez. Nesses últimos jogos, o Atlético tem tido várias modificações no seu time a cada confronto. Vamos lá, um provável Atlético para hoje de Pedro Rangel no gol, o Maguinho de volta à lateral direita, o Adriano, o Pedro Henrique e o Guilherme Romão, os dois volantes, o Gonzalo Freitas e o Baralhas, lá na frente o meia Shailon, Alejo Cruz, Emiliano reaparecendo no comando de ataque e o Luiz Fernando. Este deve ser o 11 do Atlético. Confesso que não concordo com a saída do Haldney. Acho que ele vem sendo um jogador, um dos mais regulares. O brasileiro do Haldney é bem melhor do que o brasileiro do Baralhas até agora. Então, se a ideia era voltar o Shailon, eu tiraria o Baralhas do time, manteria o Gonzalo e faria os volantes ali, o Gonzalo e o Haldney, justamente por esse desempenho do Haldney estar sendo superior ao desempenho do Baralhas, tá bem? Então, vamos agora também falar um pouco da equipe do Vasco, o Vasco da Gama, que volta a Goiânia para enfrentar o Atlético. Deixa eu só carregar aqui para vocês a imagem do Vasco. Eu acabei carregando duas vezes aqui a imagem do Atlético. Aí está, esta formação do Vasco que deve ter a estreia hoje de Felipe Coutinho, uma estreia muito esperada pelo torcedor vascaíno e também pelo brasileiro, há muitos anos aí o Henrique Coutinho jogando no exterior, e o Felipe Coutinho jogando no exterior, e hoje ele voltando provavelmente a atuar pelo futebol brasileiro. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, a dupla de zaga Maicon e Léo, Lucas Piton na lateral esquerda. Essa dupla de zaga do Vasco é animadora, São dois jogadores que eu acho que estão abaixo de boa parte do restante do time. Os dois volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho, com a estreia do Felipe Coutinho ali no meio campo. Lá na frente o Adson de volta ao time, goiano inclusive, o Adson, bom jogador. O David pelo lado esquerdo e o Verrete,
o centroavante vascaíno, autor de muitos gols, né? Um jogador muito competitivo, que dá muito trabalho para as defesas adversárias. Um time disposto aí no 4-3-3 do técnico interino, mas já faz um bom tempo que ele está como interino, né? O Rafael Paiva, quem sabe daqui a pouco ele até seja efetivado no cargo. É um jogo diferente, né, do Campeonato Brasileiro. É um jogo que não termina nos 90 minutos, né? É o primeiro tempo de um duelo de 180 minutos, ou a primeira parte de um duelo de 180 minutos. No brasileiro você tem o jogo, tem 3 pontos em disputa ali e tal. Hoje tem mais coisas em disputa. Às vezes o empate não é tão ruim para um adversário ou outro. O saldo de gols faz diferença no resultado final. Então é um jogo diferente daquele do Campeonato Brasileiro. Mas claro, tecnicamente as equipes têm a sua força. Vários desfalques aí na equipe do Atlético. Acho que nenhum dos desfalques faz muita falta. Não são jogadores de grande rendimento dentro do Campeonato Brasileiro. Rony não é, Alex não é, Janderson não é, os que entram também não. Então não, essas são mudanças que não dão uma grande modificação técnica no Atlético, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. Vamos ver se o Atlético consegue ser mais competitivo defensivamente, porque é um time que tem muitas fragilidades no seu setor defensivo e se o seu ataque aproveita um pouco melhor as oportunidades. Vou dar um exemplo aqui naquele jogo contra o Flamengo do Maracanã. O Flamengo é melhor que o Atlético? Não tem dúvida sobre isso. Mas o gol que o Charlon perdeu, por exemplo, não importa a qualidade do adversário. Foi um gol é, que a possibilidade de marcá-lo era grande. E aí o Atlético desperdiça esse tipo de oportunidade. Aí a combinação é terrível. A defesa é uma defesa que não tem consistência alguma. E o ataque aproveita muito pouco as oportunidades. Se a bola não cai no pé do Luiz Fernando, dificilmente vira alguma coisa, né? Então, o Atlético é extremamente dependente do Luiz Fernando. Então, hoje o Luiz Fernando estará em campo. Quem sabe ele consiga ser esse diferencial, mas os outros precisam colaborar. Por exemplo, eu estou tentando puxar na memória aqui qual foi o último dia que um centroavante do Atlético fez um gol. Se eu não estiver enganado, eu nem fiz esse levantamento, foi o Derek contra o Internacional, aquele jogo lá no Beira-Rio, 1-1. É muito tempo, sabe? É muito tempo. Então, o Atlético precisa aprimorar esses quesitos, tanto o defensivo quanto esse das finalizações. Mas é um jogo que dá para o Atlético competir. Sabe, o Vasco é melhor que o Atlético? Com certeza. Tem mais investimento, tem um time melhor, está vivendo um momento muito melhor que o do Atlético, mas não é um time imbatível, de maneira alguma. Agora, o Atlético vai ter que ser muito mais competente do que vem sendo nesses últimos jogos para conseguir conquistar uma vitória diante do Vasco. Se jogar só o que vem jogando, a tendência é de uma outra derrota. Depois do jogo, eu trago para vocês um vídeo com a minha análise do que foi esse, do que será este Atlético e Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. Meu muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.